Nós vamos encerrar hoje, né, a nossa série de reflexões, né, sobre o fruto do Espírito Santo. E hoje é o último, domínio próprio, só para a gente relembrar. Vamos lá pegar a nossa Bíblia, né? Gálatas 5, versículo 22, 23, 24 e 25. A gente lê, né, porque fixa na nossa mente, né, a repetição daquilo que a palavra do Senhor nos diz. Então, Gálatas 5, versículos de 22 ao 25, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, mas os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Que o Senhor continue, né, abençoando as nossas vidas, falando aos nossos corações nessa noite através dessa palavra. É uma reflexão, né? Que o Senhor vai me usar os meus lábios para a edificação tanto da minha vida quanto da vida dos irmãos. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o domínio próprio. Quer falar alguma coisa? Ah, pensei que você ia falar alguma coisa. Nós vamos falar um pouquinho sobre domínio próprio, né? E aí nós pesquisamos e vimos que a questão do domínio próprio fala muito em controle, né? Em autocontrole. É você, né? Sou eu, somos nós, nos controlarmos as nossas emoções, controlarmos os nossos desejos, controlarmos as nossas vontades, né? As paixões, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né? A questão do autocontrole vai falar para mim em particular, para você em particular. E nós sabemos que isso aí, esse autocontrole, ele é impossível se nós não estivermos com o Espírito Santo nas nossas vidas, né? O homem natural, ele não vai conseguir ter esse gomo do Espírito. Ele não vai conseguir ter o domínio próprio, porque ele necessita do Espírito Santo. A gente sempre fala isso porque a palavra de Deus diz que sem ele, sem mim, nada podeis fazer. Então, a glória não é nossa, a glória é do Senhor. Se temos o domínio próprio, é porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Aí aqui está dizendo, né, a capacidade que temos para controlar o nosso corpo, nossa mente, nosso corpo, os nossos desejos, nossa mente, nossos pensamentos. Aí eu coloquei a interrogação. Capacidade que temos, e como eu acabei de falar, a capacidade que vem do Senhor. A capacidade que nós recebemos quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador e o Espírito Santo que habita em nós. Né? Então, recebemos essa capacidade do Espírito Santo que está habitando em nossas vidas. Então, quando eu falei ter domínio próprio, significa autocontrole, significa controlar-se a si mesmo. E essa luta, nós sabemos que é uma luta constante e é uma luta que não é fácil, porque mesmo nós sendo servos do Senhor, né, muitas vezes a nossa carne ela quer aflorar em determinadas situações. Por isso que nós precisamos estar cada dia o que nos alimentando da palavra do Senhor, né? Estar com os nossos pensamentos voltados para o Senhor, para que Ele habite em nossas vidas e nos ajude, né, nessa capacidade que Ele nos dá, que é do controle, que é do domínio próprio, porque a briga entre a carne e o espírito, como nós acabamos de ler aqui, ela é constante. O que é que a palavra do Senhor nos diz lá no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 8 e 9? Eu vou ler aqui para os irmãos. Capítulo 8 de Romanos, versículos 8 e 9. A palavra diz assim, ó: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a briga é constante, mas a palavra do Senhor está dizendo o quê? Né? Que os que andam na carne, eles não podem agradar a Deus, mas nós que andamos no Espírito, fazemos as coisas que agradam ao Senhor. Então, nós, né, o Espírito Santo nos controla, nos dá esse autocontrole, essa capacidade de nós nos autocontrolarmos,
por graça e por misericórdia, e porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Se o Espírito Santo não estivesse em nós, não teríamos condição nenhuma de nos controlar, não é verdade? E o domínio próprio é muito importante, assim como todos os outros gomos, né? Todos os outros gomos do fruto, que é o amor, todos eles são importantes para as nossas vidas cristãs. Nós necessitamos. E é a diferença, né? O nosso diferencial das pessoas que ainda não conhecem a Cristo, porque nós possuímos esse fruto que vai ser cada dia produzido em nossas vidas. Para você ter ideia, né? Provérbios 16, 32 diz assim, ó, mas vale controlar-se a si mesmo do que conquistar uma cidade. Então é muito mais importante ter domínio próprio, ter autocontrole do que conquistar uma cidade. Provérbios 25, 28 diz, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Antigamente, as cidades elas eram protegidas por muros, né? Por muralhas, grandes muralhas que serviam de proteção. Então, se nós não tivermos o domínio próprio, nós estaremos desprotegidos. Nós estaremos à mercê de qualquer situação complicada. Então, quando possuímos esse gomo do espírito, que é domínio próprio, nós estamos protegidos contra as ciladas, contra os problemas, contra as dificuldades que automaticamente surgirão se nós perdermos o controle em determinadas situações. Então, a palavra do Senhor ela traz uma grande importância para as nossas vidas a respeito do domínio próprio. Então, é muito importante, é mais importante ter autocontrole do que conquistar uma cidade. O domínio próprio ele é uma muralha de proteção para as nossas vidas. Por isso que nós precisamos estar cultivando todos os dias da nossa vida esse gomo do Espírito Santo. Então vamos lá. E uma pessoa que não tem domínio próprio, né? Ela é descontrolada, né? Ela se ira facilmente, ela é iracunda, ela é impaciente, ela está sempre disposta a reclamar, a murmurar, a responder, né, com aquela brutalidade, não é ignorância que a gente fala assim, ah, você é ignorante é a pessoa que não tem conhecimento, mas aquela pessoa bruta, né, aquela pessoa, como eu disse, que é impaciente, muitas vezes orgulhosa, e aí são características da pessoa que não tem o domínio próprio. E uma coisa interessante que a gente nota nisso aí é que na sociedade a gente traz sempre essa ressalva, né? Na sociedade em que nós vivemos, no mundo pós-moderno, as pessoas que não conhecem a Cristo, elas entendem que a gente tem que agir conforme a nossa vontade, conforme os nossos desejos, conforme os nossos pensamentos. Nós estamos vivendo uma sociedade muito individualista, né? E a palavra do Senhor diz o quê? Que a gente precisa ter cuidado, ter autocontrole. E muitas vezes nós não temos e agimos de acordo com o que a sociedade está nos impondo. Quem não já ouviu essa frase? Siga o seu coração, faça o que o seu coração deseja. Se é para sua felicidade, vá em frente. E às vezes a gente não controla aquela vontade de fazer algo, porque as pessoas nos trazem essa perspectiva, né? Porque a sociedade nos impõe que a gente deve seguir o nosso coração, enquanto a palavra do Senhor diz o quê? Que o nosso coração ele é enganoso. E nós temos que ter cuidado com os desejos que estão no nosso coração. Muitas vezes os desejos vêm, a vontade vem de fazer determinadas coisas que não são de acordo com a vontade do Senhor. E aí a gente não controla essa vontade. A gente não dá lugar ao domínio próprio em nossas vidas. Porque a gente anda, sempre eu digo, na contramão do mundo. Nós não estamos aqui, nós não somos iguais às pessoas que são do mundo. Nós somos diferentes. Nós temos um testemunho para dar. Nós temos uma vida, né, para zelar. Então, assim, a gente precisa entender. Eu não posso desejar algo que muitas vezes é desagradar ao coração do Senhor, porque o meu coração está querendo, porque é o meu desejo, e aí eu vou fazer porque muitas pessoas estão dizendo, siga o seu coração, seja feliz. Como eu disse, a palavra do Senhor diz que o coração do homem ele é enganoso.
Então, a gente precisa pedir forças ao Senhor para ter em nossas vidas autocontrole. Em tudo. Tudo que é exagerado, ele é perigoso. Deus ele é maravilhoso, né? A palavra do Senhor ela tem respaldo para tudo nas nossas vidas. A gente complica, porque muitas vezes a gente quer fazer como a gente quer. É o meu desejo, é o que eu acho, é o que eu quero, e a gente vai, né, driblando ali, fazendo ali, dando um jeitinho ali para fazer conforme a nossa vontade. Não é assim. É a vontade do Senhor que tem que prevalecer em nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz, lá em Lucas 9, 23, que nós temos que cada dia negar a nós mesmos. Tomarmos a nossa cruz e seguir Jesus. Negar a si mesmo é negar as minhas vontades, é negar os meus desejos, é negar os meus pensamentos, é negar aquilo que não agrada ao Senhor. Para negar essas coisas que às vezes afloram em mim, eu preciso ter o autocontrole, né? Eu preciso ter o domínio próprio, porque ele vem. Quem nunca se irou, né? Quem nunca falou mal de alguém? Usou a sua língua para falar mal de alguém? Quem nunca traiu, né? Com palavras, né? Com atitudes? Quem nunca? Quem nunca na hora da raiva não quis dizer e disse? Depois se arrependeu. Que bom que deu tempo de arrependimento, de consertar o erro, né? Porque muitas vezes nós fazemos as coisas sem pensar e não queremos voltar atrás para consertar aquilo que fizemos de errado. Mas Deus, ele é misericordioso. Como eu disse, a palavra do Senhor é simples. Ela é muito simples. Ela é viva, ela é eficaz. Ela penetra no nosso coração se nós deixarmos. E aí a gente vive um evangelho leve, fazendo a vontade do Senhor. Quer falar, pastor? Então tá ótimo. Ele fica aqui, eu fico tendo que perguntar, porque ele é o pastor, né? Ele é meu marido, mas ele é o meu pastor. Então eu honro, eu respeito e se ele quiser falar, ele tem toda a liberdade para falar aqui, para me corrigir, né? Para concordar, para discordar, enfim. Então, assim, e existem várias áreas nas nossas vidas que a gente precisa ter esse autodomínio, né? Esse domínio próprio. Uma delas é a língua, como eu acabei de falar. A língua. Meu Deus do céu. Né? Tiago 3 traz para a gente aí, relata, né? O poder que essa língua, que esse membrozinho tem, né? De destruir, de matar, não é verdade? De causar danos. Porque nós, muitas vezes, deveríamos ficar calados, segurar. Eu estava vendo que no grego a palavra domínio próprio significa segurar. Segurar a língua, né? Segurar as paixões, os desejos. Segurar para quê? Para não extrapolar. Então, muitas vezes a gente deveria segurar a nossa língua, mas a gente fala demais. Ou fala no momento que era. Fala demais, fala no momento que era para a gente ter ficado com a boca fechada. Né? E aí, quando vai ver, o dano já foi cometido. Mas a gente tem que reparar o dano logo. Pedir misericórdia ao Senhor e reparar. Quantos de nós não estamos reparando os danos que cometemos? Sabe o que, é que a gente tem feito? Tem se afastado. Ah, eu fiz, deixa para lá. Aí se afasta da pessoa, né? Deixa lá o mal, não conserta e vai crescendo a bola de neve. Vai empurrando as coisas com a barriga. Não senta, não conversa, não diz, não pede perdão, não refaz aquilo que foi quebrado, não é sincero, não é verdadeiro. Isso acontece. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Então, a língua, ela precisa de autocontrole, porque ela é um membro perigoso em nossas vidas. Ela cria muita confusão. Confusão que poderia ter sido evitada se nós tivéssemos ficado com a boca fechada. E o Espírito Santo, né? Aquele que tem o Espírito Santo, ele sente. O Espírito Santo chega assim, ó, no nosso ouvido, ele fala, ele diz: não é para você falar, mas você tem me fala. Aí você diz: poxa, foi o Espírito Santo que falou para mim ali. Mas a nossa vontade, a vontade da carne é responder, e aí a gente vai e faz. E aí, muitas vezes, joga tudo por água abaixo. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, para que nós possamos dominar a nossa língua. Quem não conhece essa passagem, aí depois vai ler lá em Tiago 3, né? Meditar
e pedir ao Senhor autocontrole, domínio próprio sobre esse membro que nós temos, que é muito, muito perigoso. A Bíblia diz que com ela nós amaldiçoamos, né? Aqueles que o Senhor criou. Fala, abençoamos e amaldiçoamos. Então a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado com a nossa língua. Muito, muito cuidado. A segunda coisa que a gente pesquisou, viu e que o Senhor falou é que a gente precisa ter autocontrole sobre os nossos desejos, né? Sobre as nossas vontades, sobre os desejos, sim, sexuais, né? Muitas vezes nós, servos do Senhor, temos desejos, porque, como eu falei, temos a nossa carne, né? Temos o Espírito Santo, mas a nossa carne está aqui. Nós ainda não fomos arrebatados, não somos 100% perfeitos. Então, a gente precisa ter o domínio sobre os nossos desejos sexuais, porque o domínio próprio vai evitar a destruição do nosso corpo e também a destruição do nosso relacionamento, né? Adultério, a prostituição, tudo isso aí são desejos sexuais que eles devem ser controlados, a fornicação, né? Tudo isso aí. Então a gente precisa ter esse autocontrole em nossas vidas. A palavra do Senhor lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 ao 5, diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconheciam a Deus. Então, a gente precisa ter controle também sobre os nossos desejos, as nossas vontades sexuais. Porque a palavra do Senhor está dizendo que a vontade dele é que nós sejamos santificados e que o nosso corpo seja usado de maneira santa e honrosa. Então, que o Senhor também nos ajude nessa área, né? Nessa área das nossas vidas, os jovens, os casados, os que têm namorados, enfim, que o Senhor nos ajude a ter domínio próprio nessa área da nossa vida. Outra coisa que às vezes, né, tem tirado, principalmente as mulheres, eu acho que são as mulheres, né? O domínio do apetite, né? Às vezes a gente come, só porque quer comer, não é porque está com fome, é porque não resiste às guloseimas, né? E nesse período de pandemia, então, que a gente só tem que fazer o quê? Só dorme, come e fica em casa, né? Então a gente precisa ter cuidado, porque a alimentação, ela é boa para o nosso corpo, a alimentação saudável, né? Mas quando a gente come desenfreadamente, come demais, já é glutonaria. E a glutonaria é o quê? Pecado. A palavra do Senhor diz isso. Que foi, marido? Você quer falar? Por que você está assim? A glutonaria é pecado, né? A palavra do Senhor diz, em Provérbios 23, 21, ela diz assim: pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência vestirá de trapos. Glutonaria é pecado. É preciso ter moderação. É preciso ter domínio na nossa alimentação. Para quê? Para manter o nosso corpo saudável, para manter o nosso corpo equilibrado. Equilíbrio, irmãos. Equilíbrio é a palavra, né? A palavra para tudo. Tudo demais é sobra. Tudo em excesso é ruim, prejudica. Eu tenho aprendido isso muito, muito em minha vida. Que tudo demais é sobra. Seja na área que for. A gente precisa ter muito cuidado com os excessos, com os exageros. Não é só para comer, não. É falar demais, como a gente falou. É as vontades que vêm, né? No nosso corpo, na nossa mente, os nossos pensamentos. A gente precisa ter equilíbrio. Porque às vezes a gente quer fazer demais. E o Senhor não quer isso para a gente. O Senhor quer que a gente tenha equilíbrio em nossas vidas. O que é que a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 6:12? Diz assim, ó: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então eu preciso ter equilíbrio. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer todas as coisas que eu quiser. Porém, eu não devo fazer tudo, né? Eu posso falar o que eu quiser para você, você tem que ouvir isso aqui, porque eu posso lhe dizer. Mas você deve falar? Tem que ter cuidado. Eu posso comer isso aqui, que eu vou comer. Você pode comer? Pode. Você deve comer, você não está com fome, né? Eu estou com vontade de fazer assim. Pode,
Mas você deve fazer? Tudo isso a gente precisa pensar, a gente precisa refletir. O Senhor, ele é misericordioso e ele tem nos ensinado dia após dia. Ele tem cuidado de nós. Como eu disse, a palavra de Deus é maravilhosa. Ela tem respaldo, ela tem resposta para tudo nas nossas vidas. A gente não fica confuso, porque ela é clara, ela é simples para nossas vidas. E outra coisa também importantíssima, que eu já falei lá no início, é a questão da ira, né? O domínio da ira, o domínio do ódio, o domínio da raiva, do rancor, da ofensa. Né? Muitas vezes, quando nós somos ofendidos, quando alguém chega para a gente daquela maneira, a nossa reação automaticamente é fazer a mesma coisa. Mas é necessário parar, é necessário respirar e pedir ao Senhor forças e não fazer da mesma forma. Porque o inimigo quer isso, né? A palavra do Senhor nos diz em Efésios 4, no versículo 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que é que o Senhor está dizendo? Que a gente pode, né? Vai acontecer a ira bater na nossa porta. Mas se a gente ficar irado, a gente não deve pecar. Porque quando a gente se ira, fala o que não deve, a gente fere muitas pessoas. E aí, como nós temos o Espírito Santo, a gente precisa quebrar o orgulho e saber pedir desculpas e saber pedir perdão. Como a gente quer ser tratado, a gente deveria tratar o outro. Mas não. Nós só queremos que as coisas aconteçam com a gente e não queremos fazer com o outro. Então a gente pode explodir, a gente tem direito de explodir porque a gente está com problema, a gente tem direito de dizer o que a gente quer porque a gente está passando por uma situação difícil, a gente tem direito porque a gente está doente, porque o pai está doente, porque o tio está doente, porque na minha casa está faltando isso, porque está faltando aquilo, porque eu perdi fulano, a gente tem direitos e direitos. Será? Né? A gente pensa isso, que a gente tem direito de chegar para a pessoa e descarregar a ira em cima dela. Mas a palavra do Senhor está dizendo que a gente precisa consertar antes do sol se pôr. E quantos de nós dormimos e não consertamos aquilo que causamos? Falamos, 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 como eu falei no início. No outro dia, vamos empurrar com a barriga. E o coração que você machucou? E a pessoa que você feriu? Aí chega no outro dia, começa a conversar como se nada tivesse acontecido, mas dentro daquela pessoa tem uma ferida, tem algo que precisa ser consertado. E você precisa quebrar o seu orgulho e pedir perdão e consertar o erro que você cometeu. Então a gente precisa dominar a nossa ira. Não é fácil. Não estou dizendo que já consegui, que já fiz, não. Tem dias aqui que eu estou, né, nervosa, marido com filho, mas, né, essa semana eu falei com o Giovanni algumas coisas aqui, depois eu fui lá até ele e pedi desculpas. Mãe, pedi desculpa, filho, pede sim. Fui lá e disse, não, Giovanni, eu errei com você, eu não deveria ter falado isso com você, me perdoe, tá bom? Pronto, vamos consertar e vamos lá para frente. Porque, às vezes, tem momentos que a gente fala, não justifica, mas a gente faz e fala. Só mesmo com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para a gente consertar o erro. Se eu não tivesse o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu ia empurrar com a barriga o que eu falei, ele ia ficar magoado comigo, né? Sendo filho, não ia me dizer nada, ia ficar lá talvez triste, e eu ia levar como se nada tivesse acontecido. Não ia corrigir o erro que eu cometi, né? Porque muitas vezes a gente fala coisas que ferem o outro por conta da nossa ira. Então, quando conseguimos dominar a ira, somos impedidos de cometer muitos erros. Quando conseguimos dominar, né, controlar a nossa ira, nós somos impedidos de cometer muitos erros. E como eu falei, só conseguiremos isso com a ajuda do Espírito Santo em nossas vidas, porque a carne e o espírito, eles militam constantemente, mas vai sobressair, vai vencer aquele que você alimentar mais, aquele que você der ouvido, aquele que você estiver disposto a ceder de um para poder fazer o que o outro está mandando, porque os dois juntos não caminham. Então a gente precisa estar vigiando, a gente precisa estar fazendo a vontade do Senhor, a gente precisa estar agradando o coração de Deus para que o Espírito Santo, que ele tenha todo o controle sobre as nossas vidas. Que ele nos abençoe, que ele nos fortaleça. Eu espero que essa série de reflexões tenha ajudado a sua vida, como ajudou a minha,
né? Que o Espírito Santo de Deus nos dê graça nesses dias difíceis para que a gente possa ter domínio. E tem muitas outras áreas que a gente precisa dominar, né? Os nossos pensamentos, né? Que a gente tem muitas outras coisas que a gente precisa dominar através do Espírito Santo de Deus, mas que nós possamos colocar todo o desejo, todo o sentimento, tudo sobre o domínio, sobre o controle, né? Cativo à vontade do Senhor, porque ela é boa, é agradável, a vontade do Senhor, que nós possamos desejar ardentemente fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que nós façamos. Que Ele nos abençoe.